Olá a todos, que a paz esteja com vocês. Hoje vamos mergulhar num tema que está no coração da fé cristã. Um assunto que toca a todos nós, não importa onde estejamos na nossa jornada. Jesus e todos os nossos pecados. É um tema pesado, talvez, mas acreditem, é a história de amor, esperança e libertação mais incrível que já foi contada. Vamos começar com uma verdade universal. Todos nós erramos. Ninguém aqui é perfeito, certo? A Bíblia chama esses erros, essas falhas, de pecado, e não se trata apenas de grandes transgressões. O pecado pode ser uma mentira, um pensamento de inveja, um ato de egoísmo, ou simplesmente escolher o nosso próprio caminho em vez do caminho de Deus. Em Romanos 3, versículo 23, a Bíblia é muito clara, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É um diagnóstico direto e que nos nivela a todos. Então, o que acontece com esse pecado? A Bíblia também nos diz que o salário do pecado é a morte. Isso soa assustador e é sério. Essa morte não significa apenas o fim da nossa vida física. Significa uma separação espiritual de Deus, que é a fonte de toda a vida, amor e alegria. Pensem nisso como um abismo. De um lado, estamos nós, com nossos erros. Do outro lado, está Deus, que é santo e perfeito. E o nosso pecado cria um abismo tão grande entre nós que não conseguimos atravessar por conta própria. Nenhuma quantidade de boas obras, de tentativas de ser uma boa pessoa, pode construir uma ponte sobre esse abismo. Por quê? Porque a justiça de Deus exige perfeição, e nós já falhamos. É como tentar pagar uma dívida de R$1 milhão com moedas de 1 centavo. Simplesmente não é suficiente. E é aqui que a história muda completamente. É aqui que o amor entra em cena de uma forma que desafia a nossa compreensão. Deus, em sua infinita misericórdia, não nos deixou sozinhos do nosso lado do abismo. Ele nos amou tanto que Ele mesmo providenciou a ponte. E essa ponte tem um nome: Jesus Cristo. Em João 3:16, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejam a profundidade disso. Deus não enviou um anjo, não enviou um profeta para resolver o problema. Ele enviou o seu próprio Filho. Jesus veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, sem um único pecado. Ele foi a única pessoa que nunca errou, que nunca se desviou do caminho de Deus. Ele não tinha dívida de pecado. Ele não merecia a separação, não merecia a morte espiritual. Mas, e aqui está o ponto central de tudo, ele escolheu tomar o nosso lugar. Imaginem um tribunal. Nós estamos lá, culpados, todas as evidências estão contra nós. A sentença é justa e é severa. Mas então, alguém completamente inocente se levanta e diz ao juiz: eu assumo a culpa, eu vou cumprir a pena no lugar deles. É isso que Jesus fez por nós na cruz. Na cruz, Jesus não morreu apenas uma morte física. A Bíblia nos diz que Ele tomou sobre si o pecado do mundo. Todo o nosso egoísmo, nossa raiva, nossa mentira, nossa indiferença, tudo foi colocado sobre Ele. Aquele que nunca conheceu o pecado, se fez pecado por nós, como diz em 2 Coríntios 5:21. Ele experimentou aquela separação de Deus que nós merecíamos, para que nós nunca precisássemos passar por isso. Quando Jesus bradou na cruz: está consumado, Ele não estava dizendo: eu estou acabado. Ele estava declarando que a dívida estava paga. Consumado, no original, era um termo comercial que significava pago
na totalidade. A nossa dívida de pecado foi completamente quitada pelo sacrifício de Jesus. A ponte sobre o abismo foi construída com o amor e o sacrifício do próprio Cristo. Mas a história não termina na cruz. 3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos. A ressurreição é a prova definitiva de que o seu sacrifício foi aceito por Deus, é a vitória sobre o pecado e a morte. Mostra que o pagamento foi suficiente e que o poder da morte foi quebrado para sempre. A ponte não é frágil, ela é indestrutível e leva à vida eterna. Então, o que isso significa para nós hoje, com nossos erros e falhas diárias? Significa que a porta está aberta. A ponte está disponível, mas nós precisamos escolher atravessá-la. Como fazemos isso? Através da fé e do arrependimento. Arrependimento não é apenas sentir-se mal pelos seus erros, é uma mudança de direção. É concordar com Deus que o nosso caminho estava errado e decidir voltar-se para Ele. E fé é simplesmente confiar que o que Jesus fez na cruz é suficiente para nós. Não é confiar nas nossas boas obras, na nossa religiosidade, mas confiar unicamente no sacrifício de Jesus como pagamento pelos nossos pecados. Quando fazemos isso, algo maravilhoso acontece. Deus nos perdoa completamente. Ele não olha mais para a nossa lista de erros. Em vez disso, quando Ele olha para nós, Ele vê a perfeição de Jesus. É como se Jesus nos desse o seu histórico escolar, perfeito, e pegasse o nosso, que estava cheio de notas vermelhas. Isso se chama graça. É receber um presente que não merecemos. E o perdão não é a única coisa que recebemos. Recebemos uma nova vida. O Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, nos dando força para viver de uma maneira que agrada a Ele. Não nos tornamos perfeitos da noite para o dia. A luta contra o pecado continua. Mas agora não lutamos mais sozinhos. E quando tropeçamos, não perdemos nossa salvação. Podemos ir a Deus, confessar nossos erros e saber que somos perdoados, não por sermos bons, mas porque o sacrifício de Jesus já pagou por isso. A carta de João, capítulo 1, versículo 9, é uma promessa incrível para quem já crê em Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Notem as palavras. Ele é fiel e justo, fiel à sua promessa e justo porque a dívida já foi paga por Jesus. O perdão não é algo que Deus faz relutantemente, é parte do seu caráter e da sua justiça. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas os meus pecados são grandes demais. Eu fiz coisas terríveis. A boa notícia do Evangelho é que o sacrifício de Jesus é maior do que o maior dos pecados. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas com passados complicados que foram transformadas pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, que perseguiu e matou cristãos, se tornou o maior missionário da história. A mulher pega em adultério, que a sociedade queria apedrejar, foi perdoada por Jesus e recebeu uma nova chance. Não existe pecado que a graça de Deus não possa cobrir. Não existe vida tão quebrada que Ele não possa restaurar. A questão não é o tamanho do seu pecado, mas o tamanho do Salvador. E o nosso Salvador é infinito em amor e poder. Essa verdade sobre Jesus e nossos pecados muda tudo. Tira o peso da culpa dos nossos ombros. Tira o medo do julgamento e nos enche de uma gratidão tão profunda que nos motiva a viver para Ele, não por obrigação, mas por amor. É a liberdade de saber que, apesar das nossas imperfeições, somos completamente amados e aceitos por Deus por causa de Jesus. Se você nunca tomou essa decisão de confiar em Jesus, de atravessar essa ponte, eu te convido a fazer isso hoje.
É uma simples oração, uma conversa sincera com Deus, admitindo seus erros, agradecendo a Jesus pelo seu sacrifício e pedindo que Ele seja o Senhor da sua vida. Essa é a mensagem mais importante do mundo. Em meio a um mundo com tantas más notícias, essa é a melhor notícia de todas. Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Somos perdoados, somos amados e temos um futuro eterno com Ele. Obrigado por assistirem e por me permitirem compartilhar essa verdade fundamental com vocês. Espero que isso tenha trazido clareza e encorajamento ao seu coração. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais mensagens como esta. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Até a próxima.